Bom, nesse módulo aqui nós vamos começar a trabalhar com tratamentos superficiais em madeiras. O primeiro passo vai ser sempre o lixamento, que vai ser executado sempre no mesmo sentido, de preferência, e usando as lixas de forma gradual, começando com a mais grossa e indo para a mais fina. Durante esse preparo tem que observar alguns defeitos que podem acontecer. Por exemplo, pode ter manchas de óleo, pode ter fendas ou furos, pode ter depressões. Então, todas essas aí são algumas coisas que tem que fazer tratar antes de começar o tratamento superficial propriamente dito. Aqui, o que nós vamos abordar em termos de tratamento superficial aqui? Polimento com cera, envernizamento, laqueação, óleos, tingimento, esmalte poliuretano, clareamento, pátina, satiné, estonado, estêncil, revestimentos com fórmica, revestimentos com lâmina de madeira e também os revestimentos com polímeros, né, que a gente vai ver o PET, o PVC, polipropileno, polietileno. Vamos começar falando um pouquinho sobre polimento com cera. Aí está mostrando uma imagem, né, que é bem clara sobre o que é isso. O polimento com cera ele confere brilho e maciez, só que ele é suscetível a manchas devido ao contato com a pele e pouco resistente ao calor. Então, o principal uso disso é para superfícies decorativas ou que não vão ser manuseadas. Vernizamento. Bom, a gente vai falar sobre vários tipos de verniz. Vamos começar com a goma laca, que eu acho que é um dos mais conhecidos. As características básicas dos vernizes é que eles formam uma película protetora transparente, e os mais comuns vão ser, então, a goma laca, que é o primeiro que a gente vai falar, nitrocelulose, poliuretano e poliéster. O goma laca, está mostrando aqui um exemplo comercial dele, é indicado para reparar móveis antigos ou harmonizar uma peça com outras já existentes em um ambiente. Ele promove um acabamento liso e brilhante que pode danificar-se em contato com líquidos ou com o calor. Aqui nós temos alguns exemplos de goma laca, né, aplicada em pinos, algumas cores. Ela tem a mesma finalidade do verniz e dos produtos para dar acabamento, a goma laca, e é utilizada então também para selar superfícies porosas antes de aplicar a tinta. E a base de resina solúvel em álcool, transparente de secagem rápida, é ideal para impermeabilização de materiais como MDF, gesso, cerâmica, madeira natural, etc. Indicada então para preparar as superfícies e as peças que vão receber tintas ou outros vernizes. É como se fosse um primer. Bom, na indústria moveleira, o mais utilizado, segundo a bibliografia, é o verniz em nitrocelulose. Está mostrando um móvelzinho aqui, né? Ele pode ser incolor, tingido, brilhante ou fosco. Ele apresenta um bom tempo de secagem, um tempo curto no caso, boa aderência, boa flexibilidade, resistência satisfatória para emprego em ambientes internos e é utilizado geralmente sobre uma demão de seladores. Selador geralmente é usado para praticamente tudo, né? Sempre tem esse selador primeiro que é para fechar melhor os poros da madeira. Ele pode ser fosco ou brilhante, incolor ou colorido, já falei, né? Ele é relativamente barato, fácil de aplicar e o uso dele é apenas interno, ele não tem uma boa resistência ao sol. Bom, aí nós temos o verniz de poliuretano, ele também é aplicado para alguns móveis, principalmente no caso de cozinhas e banheiros, porque daí ele é bem mais resistente à umidade do que o anterior, né? Ele é usado também em pisos, em tetos, ele tem baixa resistência à luz, ao longo tempo de secagem, apresenta grande durabilidade, boa flexibilidade, maior brilho, boa resistência física e química, né? Aí tem uma marca comercial colocada ali, 2 exemplos de uso. Aqui o verniz de poliéster, ele forma uma película dura e transparente, elevada resistência química. Bom, esse aqui é bem conhecido, bastante usado, né? Que daí tu passa ele realmente, quando você tem um móvel danificado, que tem um risco muito fundo, alguma coisa assim, o ideal é você passar com esse, porque ele cobre bem aquele risco, né? Bom, e a laqueação, acho que é uma das que mais conhecidas por aí, os móveis laqueados, né? Teve um tempo que ficou bem na moda, agora não está mais tão na moda assim, mas houve uma época que você entrava numa loja de móveis e tinha móveis laqueados para toda parte, né? Aqui tem 2 exemplos, né? Um laqueado de branco ali, tem outro laqueado amarelo, tem várias cores, né? Ele confere então essa aparência aí espelhada nos móveis e eu acho particularmente que fica bastante bonito. Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre óleos. Quando a gente menciona
óleo em marcenaria, a gente, de certa maneira, está entrando numa polêmica. A marcenaria fina, que é uma tendência de muitos designers e muitos marceneiros brasileiros neste momento histórico que estamos vivendo, as pessoas advogam que o óleo é um acabamento. Pessoalmente, eu acho que o óleo não é um acabamento. Então vamos lá, vamos apresentar as várias tendências e aí cada um de vocês tire a sua conclusão. Quando se fala em óleo de marcenaria, a primeira coisa que a gente pensa é o que a avó ou a bisa faziam na sua casa antigamente. É normal você dizer, eu usava óleo de peroba, o famoso óleo de peroba. Então a gente entrava na casa da bisa, na casa da avó e tinha aquele cheirinho de óleo de peroba, que era um dos principais óleos utilizados nas casas antigamente. Aqui tem uma pequena pergunta. O que acontece quando a gente passa um óleo em cima de um acabamento, por exemplo, de um verniz, de um selador? O que acontece? Do meu ponto de vista, nada. O óleo não vai penetrar. O óleo vai apenas servir como limpeza e, evidentemente, com um cheirinho. Eu não quero dizer que a bisa e a avó estavam erradas. Eu só acho que elas faziam uma coisa tendo como ideia a conservação do seu móvel e, na verdade, estavam fazendo apenas um cheirinho na casa. Mas essa é uma parte da discussão. O óleo mais antigo da marcenaria é o chamado óleo de linhaça. Inclusive, quando a gente procura aqui, por exemplo, no nosso manual do ilustrador de madeiras, de Domingos Marcelini, que é um dos marceneiros já falecido, mas que era instrutor de marcenaria, escreveu 2 livros importantes. Um é esse aqui, o Manual Prático de Marcenaria, que as pessoas dizem assim, esse aqui é a Bíblia da marcenaria brasileira. E este outro aqui é um livro menor, que é o Manual do Ilustrador de Madeiras. Então, quando ele se refere ao óleo, ele coloca também o óleo de linhaça, o primeiro dos óleos da marcenaria. Eu tive alguns parentes que trabalhavam com marcenaria e eu mesmo, durante muito tempo, usei o óleo de linhaça como hidratante. Usava em cabos de ferramenta, usava basicamente naquelas madeiras que tu percebe, madeiras que ficaram no tempo, madeiras que pegaram chuva e elas estão desidratadas, elas estão meio, vou usar um termo assim, não sei se todo mundo vai entender, mas elas estão meio esturricadas, ou seja, tu olha para elas assim, parece que elas estão com sede. Então vai-se lá e se passa o óleo de linhaça. Por isso que eu digo que o óleo de linhaça, os óleos de um modo geral, eles não são acabamentos, eles são hidratantes, eles são conservantes da madeira. Eles são passados nesse momento, ou seja, a madeira está desidratada, a gente hidrata, basicamente com óleo de linhaça. Atualmente, existem 2 óleos que eu digo que são óleos modernos. Um é o chamado óleo de tung. Tung é essa frutinha aqui, ó. Isso aqui é um tung. Ele tem aqui dentro umas amêndoas, e essas amêndoas são esmagadas e são tiradas do óleo de tung. Ele passa por algum refino e tal. Muitos marceneiros e designers usam o óleo de tung e tão somente o óleo de tung para seu acabamento. Isso é uma opção deles. Eles passam óleo de tung e consideram que o móvel está acabado. O outro óleo, que eu chamo de óleo moderno, embora evidentemente ele seja muito antigo, mas em marcenaria eu acho que ele está sendo muito utilizado atualmente, é o óleo mineral. Aquele mesmo óleo que se compra em farmácia. Até um dia desses, nós estávamos aí numa discussão de grupo sobre marcenaria e uma pessoa que foi enfermeira, SAMU, atendente e tal, me disse, não, a gente usa muito, num primeiro momento, uma primeira abordagem, usa o óleo mineral quando a pessoa se queima. Uma queimadura passa óleo mineral, ele alivia. E o óleo mineral, então, ele é usado na marcenaria, especificamente, naqueles objetos que têm contato com a comida. Por exemplo, tábua de carne, colher de pau, gamelas, potes, enfim, de madeira, usa-se para a conservação e para a limpeza desse material o nosso chamado óleo mineral. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem um barulhinho assim
Parece um barulho de chuva, né? E é um barulho de chuva mesmo. Nós estamos aqui, o pessoal aqui da nossa equipe está achando até que a gente podia tirar uma soneca. Mas esse barulhinho que vocês estão vendo aí não é um problema da nossa gravação, é um problema de uma chuva que está chegando aqui no Rio Grande do Sul neste momento. Bom, ainda sobre os óleos, nós temos um outro óleo que também eu considero um óleo mais moderno, que é chamado óleo de cedro. Esse óleo, ele, por ser óleo de cedro, o cedro é uma madeira avermelhada, ele é muito legal para a gente usar em móveis vermelhos, ou seja, móveis de cedro, móveis de mogno, de jatobá, enfim, de angico, de canjerana, que são madeiras vermelhas que a gente fabrica móveis e usa ele como uma espécie digamos assim, de homogeneizador. É uma palavra difícil essa, né? Homogeneizador. Mas ele serve para proteção desse tipo de móvel vermelho, ou seja, ele não interfere na cor da madeira, a não ser que se a gente fosse colocar, evidentemente, numa madeira clara. Eu acho que até não tem mais óleo aqui nessa, mas vamos botar um pouquinho aqui que vocês vão ver que não vai fazer nenhum efeito na madeira clara. Vocês podem ver aqui, ó. Na madeira clara a gente não consegue perceber a sua coloração. Na madeira vermelha já se consegue perceber mais. Então, esse também é um óleo mais moderno chamado óleo de cedro. Então, nós temos uma gama de óleos. Começamos com óleo de peroba, óleo de linhaça, óleo de cedro, óleo de tung, óleo mineral. Esses basicamente são os óleos. Existe uma outra coisa, e aqui a gente entra naquela parte das curiosidades, ou como eu posso dizer assim, é uma informação meio bolagem, mas é o seguinte, existe um outro óleo que a gente faz uma coisa. Ele está aqui nesse potinho aqui, que é azeite de oliva. Esse mesmo que a gente usa aí na salada. A gente pega o azeite de oliva e coloca um percentual de limão. 30%, 20%, 30%, 50%, até 100%. 100% de limão, 100% de óleo. E passa. Realmente, gente, eu não posso mostrar para vocês, mas esse tipo de material, ele fica muito doce. Ou seja, muito bom o toque, muito macio. A madeira fica muito macia para a gente tocar. Infelizmente, a gente não pode mostrar isso aqui para vocês. E a gente até faz uma piada com isso, né? Então a gente faz assim, a gente prepara uma quantidade, né, de azeite de oliva com limão, e a gente usa na salada, né, aquele churrasquinho final de semana e tal, lá, alface, tomate e tal, bota lá a sua saladinha, aí recolhe-se a mesa e já pega aquele preparado e passa na mesa já para deixar ela conservada, então tem essa utilidade também. Brincadeiras à parte, o óleo tem uma outra utilidade, muito importante na parte de acabamento. Isso quando a gente falar do acabamento selador e goma laca, a gente vai detalhar melhor. Mas o óleo, ele também é muito usado, principalmente o óleo de linhaça, quando a gente está fazendo um acabamento à boneca. Eu não vi ainda essa informação na internet. Procurei até saber como é que as pessoas estavam tratando disso na internet e não encontrei. Então, quando a gente está terminando o acabamento em selador ou acabamento em goma laca, existem partes dos móveis que a gente não consegue fazer um trabalho bom. Por quê? Porque a boneca dá uma grudadinha ali, ou ela não atinge exatamente aquele lugar. Então, nas últimas demãos, a gente pinga na nossa boneca, seja a boneca de selador ou na boneca de goma laca, a gente pinga um pouquinho de óleo. Seria um óleo de linhaça preferencialmente. O que acontece? O óleo não deixa que essa boneca grude naquelas partes ruins, naquelas partes de difícil acabamento. Então ele permite que a boneca deslize mais facilmente. Isso auxilia em muito no nosso acabamento. Nós vamos falar mais detalhadamente disso quando a gente fizer um programa sobre selador. Então, essa discussão de se o óleo é acabamento ou não é acabamento, se ele é hidratante, se ele tem que ser usado na fase anterior ao acabamento, é uma discussão que a gente não vai entrar. Porque é uma discussão que cabe muito à nossa experiência pessoal, a experiência pessoal que o senhor e a senhora têm em casa. Quer dizer, não, no meu móvel eu decidi que o óleo de tung vai ser o acabamento final. Bom, não vou discutir. O senhor decida, vá lá, faça e observe ao longo do tempo esse resultado. Preferencialmente eu gosto do óleo como hidratante.
Mas aí é uma preferência. Então, gostaram do nosso programa? Clique lá para deixar o seu like e tal, mande uma mensagem para a gente. Aliás, estamos a aproveitar esse programa para agradecer assim as inúmeras mensagens que as pessoas estão nos mandando. Nós começamos o nosso canal no dia 1º de janeiro, então nós temos muito pouco tempo e as pessoas têm sido muito generosas conosco, têm mandado muitas mensagens, muitas sugestões de temas que querem ver abordados e a gente está bastante satisfeito, bastante feliz com essa repercussão do nosso canal. E principalmente uma coisa, gente, não esqueça, preserve o seu móvel de madeira, o futuro será mais verde. Então, uma verdadeira aula, né, de óleos, né? Então, passando rapidamente aí para não se estender muito, nós temos aqui o óleo Tung, uma boa opção para uso interno e externo, pode ser usado tanto em móveis quanto em outros usos. Para nós, obviamente, que aqui o nosso interesse maior é os móveis. Ele altera um pouco as cores da madeira, tem um cheiro levemente desagradável de gordura velha, então já é um problema para esse tipo de óleo. Óleo de linhaça, um dos mais versáteis em termos gerais. A secagem é lenta, é fácil de ser reaplicado, acho que são as principais características dela, né? Óleo mineral, falou bastante no vídeo ali sobre o óleo mineral. O ideal é passar então 2 ou 3 demãos antes de usar a peça. E aqui o último, né, o mais famoso talvez de todos, o óleo de peroba, né? Tem a principal característica dele, todo mundo conhece, tem um cheiro agradável, muito agradável. Aqui em casa a gente passa ele bastante nos móveis, a gente passa na escada também, fica um cheirinho bom em toda a casa. Bom, a gente encerrou aqui, vamos encerrar essa primeira parte falando dos óleos e tem a segunda parte de tratamentos superficiais no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Até mais, então.